Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e neste vídeo vamos tratar sobre um assunto muito importante e que causa muitas dúvidas em clientes e até mesmo em muitos parceiros consultores, que é a abertura de empresa nos Estados Unidos, a blindagem patrimonial e a internacionalização. Para isso, estou em companhia do amigo e parceiro Paulo da Result, que vai nos apoiar nessas respostas muito bem colocadas, as perguntas que já selecionamos a vocês. Paulo, bem-vindo. Obrigado, Luciano. Os amigos do canal. Nós temos uma empresa de consultoria contábil há 25 anos. Estamos no mercado internacional já há mais de 20 anos. Temos representantes nos Estados Unidos, temos representantes na Europa e conseguimos com isso avançar com os clientes na área internacional, em se tratando de aportes, de investimento ou a internacionalização de recursos, tanto no Brasil quanto no exterior. Ótimo. Para começar, Paulo, eu gostaria que você nos falasse um pouco da sua experiência no mercado, da experiência da Result no mercado. Ok. A Result nasceu em 96, né? Eu era controle de um grupo de varejo e desde o início nosso era ter um escritório próprio, né? E não trabalhar para os outros. E aí a Result surgiu nessa época, 96, 97, com um sócio inicialmente da KPMG, que também já não era mais sócio, já trabalhava junto comigo, e acabou que não dando certo a sociedade, mas eu continuei com os objetivos nossos, com o sonho nosso de ser empresário contábil. E aí, ao longo dos anos, nós fomos adquirindo conhecimento, adquirindo alguns clientes que se fizeram necessários o caminho da internacionalização, o caminho do exterior. Então, desde 99, nós passamos a ter clientes já internacionais, a receber clientes internacionais, a companhias internacionais, e o escritório foi, ao longo desses anos todos, se aprimorando e transformando a empresa internacional de uma maneira mais simples do que é apresentada por alguns contadores, por alguns colegas que às vezes não têm conhecimento a fundo desse negócio, né? Então a Result hoje, nós temos aí 25 anos, sede própria, né? E fazemos o trabalho em obediência à legislação brasileira e em obediência à legislação internacional, seja ela qual for. Ótimo, inclusive esta gravação está sendo feita na sede da Result e para começar nossas perguntas, a primeira pergunta que inclusive é motivo de dúvida a muitas pessoas, primeiramente Paulo, o que é uma empresa offshore? Então, a empresa offshore nada mais é do que uma nomenclatura que foi criada e aterrorizada há alguns anos atrás, né? A terminologia offshore nada mais é que uma empresa ou uma conta sua pessoal ou de uma empresa fora do seu domicílio fiscal, ou seja, fora do meu território brasileiro. Se eu for à Argentina abrir uma empresa, é considerado na terminologia um offshore. Ele está fora do meu domicílio habitual. Ou se o americano ou se o francês vem e monta sua empresa no Brasil, ele também é um offshore, né? Com o avanço da Lava Jato, algumas questões políticas do passado, criou-se muito que tudo isso era uma coisa ilegal. E nada mais é que uma terminologia de uma empresa fora do território onde está sediada a sua empresa. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom porque, de fato, como você bem disse, né, a parte política, ela acabou colocando esse estigma na palavra. Sim. E é muito bom que as pessoas entendam que isso é um processo totalmente legal. Sim. E lícito, né? Lícito, totalmente lícito. Lícito. Né? E aproveitando esse caminho do totalmente lícito, o que é um paraíso fiscal, Paulo? Então, hoje a Receita Federal brasileira, ela criou uma listagem
de alguns países que são considerados paraísos fiscais. Não quer dizer que é ilícito, tá? Quer dizer que eu tenho uma tributação menor do que 20% Sim. de imposto de renda. Então o Brasil tem a tributação de 27,5%, os Estados Unidos conforme a sua classe, a Argentina conforme a sua classe, a Europa conforme a sua classe. Então todos os países hoje que têm uma tributação inferior a 20%, perante o fisco brasileiro, eles são considerados paraísos fiscais. Mas não quer dizer que é ilegal. Eu posso ter uma empresa dentro desse paraíso fiscal, vou sofrer a tributação, entendeu? E faço a compensação ou a diferença no país de origem, que é o Brasil, ou se é de um outro determinado país. Entendi. Tá bom? É muito importante porque isso também tem a ver com um conceito que o empresário brasileiro precisa compreender, que o paraíso fiscal é sempre em relação a onde você está. Exatamente. Né? Que você deixou claro e é um item que muitas vezes passa desapercebido quando falam-se sobre esse termo, né? E nessa mesma linha, Paulo, quais são as vantagens de um empresário brasileiro, né, ter uma empresa legal, constituída nos Estados Unidos ou na Europa? Quais as vantagens que ele tem de ter essa estrutura lá fora? Tá bom. Então assim, em se falando em offshore, que é o termo mais usado, mas eu vou colocar como, vamos imaginar que eu tenho uma filial da minha empresa num outro país, né? Então, exemplificando Estados Unidos, se eu comprar um imóvel lá, a minha tributação na minha pessoa física é um valor. Se eu tiver uma empresa, essa tributação é muito menor. Ela representa 50% menos de imposto em relação à minha pessoa física, tá? Então essa já é uma das grandes vantagens. Uma vantagem significativa. Em ter uma empresa fora do meu domicílio, tá? Custo. O custo hoje de uma manutenção de uma empresa dessa também é muito menor. Ah, mas o dólar é caro. O problema cambial nosso é o problema da nossa moeda. Porque se você pegar ao longo dos anos, os mesmos valores que eu tinha em 1999, em 2021 eles são os mesmos. Os Estados Unidos não alterou essa classe de tributação, ela vem seguindo a mesma regra. Tá? Então existe a tributação, existe a carga tributária. Desculpa, só para entender essa parte. Você quis dizer que os Estados Unidos não alterou os custos tributários nesse intervalo período, de tempo? Sim. Nesse período, né? Você fala, poxa, e se eu levar para a Europa? Europa eu tenho sim algumas variantes, porque fora da comunidade europeia eu também tenho paraísos fiscais. Fora ou dentro dos Estados Unidos eu tenho paraíso fiscal. É ilegal? Não. O próprio país diz que ele é um paraíso fiscal, entendeu? Por conta, os Estados Unidos legislam em causa, cada estado tem a sua legislação própria, tá? Então, um estado deles resolve cobrar menos impostos que os outros para tentar trazer indústria, trazer mercado, trazer banco, trazer investimentos, tudo isso dentro da legalidade do país, né? Porém, a Receita Federal Brasileira disse o seguinte, olha, mas é menor do que 20%. Então é considerado paraíso fiscal. Dentro daquele estado, não é todo o estado americano. A mesma coisa a comunidade europeia. Então o que você tem? Dentro disso é uma redução de carga tributária entre Estados Unidos e Europa. Eu digo que o custo europeu, até pelo euro, ele custa 3 vezes mais que o custo do dólar numa situação empresarial, tá? E os custos também, as obrigações acessórias que criticam o nosso país de ter as obrigações, a Europa ela também tem os seus critérios, né? Então assim, eu preciso ter ata, eu preciso ter balanços anuais aprovados, eu preciso ter a contadoria, eu preciso ter o escritório de advogados, coisa que com os Estados Unidos, na praticidade de fazer negócios, os Estados Unidos me obrigam a apresentar a minha declaração de imposto de renda, a fazer o balanço anual em cima daquele investimento, daquele negócio que você acabou fazendo. Então, a nossa leitura hoje é que a grande vantagem que eu vejo em ter, na terminologia de custos, os Estados Unidos ele custa 1/3 em relação à Europa.
Então, como paraíso fiscal, dentro dos Estados Unidos, nós temos um estado chamado Delaware, né? E do outro lado, eu tenho uma BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas. Então, você pega todo o grande sistema financeiro, não só brasileiro, mas mundial, estão com seus escritórios registrados dentro desses paraísos fiscais e recolhem seus impostos em cima da tributação lá. Entendi. Tá? Então, assim, tudo dentro da legalidade. Então, essas vantagens que você citou, entendemos que não são todas, são algumas que você citou, e que já por isso já demonstra que porque nós, empresários brasileiros, nos torna muito favorável ter empresa lá, não só pela parte tributária, como você acabou de falar, independente de ser nos Estados Unidos ou na Europa, custos, mas por outros custos e acessos a partir dessa nova estrutura. Sim. No caminho de acessos a essa nova estrutura, quais seriam os passos para a constituição dessa estrutura internacional, Paulo? Quando a gente recebe um cliente e dependendo desse cliente que a gente possa oferecer essa situação ou veio nos procurar para que isso aconteça, normalmente a gente cria um planejamento fiscal e tributário para ele, né? E dentro desse planejamento a gente sugere a constituição, olha, precisamos ter essa empresa lá fora, porque se você amanhã ou depois quer captar dinheiro, não adianta eu levar a minha empresa brasileira. Primeiro que eu preciso transformar todo o meu número para dólar. Sim. Preciso fazer um outro balanço, né? Sim. Preciso auditar tudo isso, né? Então, quando eu tenho essa empresa lá fora, legalmente constituída, como é que você faz isso? Eu já tenho uma empresa americana que eu posso dizer que é minha filial lá fora, Sim. ou minha subsidiária, e você consegue transmitir de uma empresa para outra as informações com uma facilidade e credibilidade maior. Entendi. Tá? Como é que é esse passo de abertura de empresa hoje? É como se fosse uma empresa no Brasil. Sim. Né? Obviamente não eu com não a burocracia tenho, do Brasil. sem a burocracia brasileira. Né? Eu não preciso estar lá para abrir a empresa. Olha só. Tudo o que eu envio daqui como contador tem fé pública perante o contador lá. Sim. Então, assim, você entra numa linha de total confiança, né? Então, assim, o seu documento é reconhecido lá até a hora que eu envio um e-mail daqui. Sim. Você vai assinar a constituição da empresa, quais são as regras desse contrato, da mesma maneira que é aqui no Brasil. Obviamente eu não preciso de alvará de funcionamento, eu não preciso ter permissão disso ou daquilo para poder abrir empresa. Vai demorar 150 dias para o final. Obviamente São Paulo hoje vem numa desburocratização muito grande, Sim. mas ainda não atendeu a essa geração de negócios, essa praticidade de negócios como acontece lá fora, né? Então eu enxergo assim, todo país tem a sua exigência. Sim, sem dúvida, Né? Não é porque lá que é moleza. Não né? é porque lá que faz de qualquer jeito, de forma alguma. Né? Existem as regras do seu contrato, como é que vai funcionar a sociedade, Sim. de que forma ela vai funcionar, por quanto tempo vai funcionar. Eu preciso ter milhões de dinheiro para ter uma empresa lá. Não, pelo contrário. Né? O que a gente sempre diz para o cliente é que tipo de negócio você quer fazer. Sim. Ou eu preciso de um investimento do exterior para os meus negócios no Brasil. Como é que eu faço isso? Com a minha empresa brasileira? Não, porque ele não enxerga a sua empresa brasileira. Sim. Ele enxerga a empresa que está fora. Muito raro, às vezes, ele enxergar que a sua empresa brasileira tenha, dependendo da sua capacidade financeira. Mas essas grandes companhias hoje já estão lá, né? Sim, já. Não é o público hoje que precisa de um capital, que precisa ter um investimento lá, ou o sonho brasileiro que comprou uma casa na Itália, em Portugal, na França, ou uma casa nos Estados Unidos e quer manter isso na pessoa física. Por que manter na pessoa física se eu vou ter um encargo muito alto? Você falou uma coisa muito importante, né? O patrimônio adquirido ao longo de uma vida, o patrimônio conquistado. No Brasil falam-se muito em blindagem patrimonial, né? Tá. E quando nós internacionalizamos um cliente para N objetivos,
ele sempre se preocupa como se organizar. Então, uma pergunta muito interessante nesse momento é como funciona, né? Como funciona o sistema de blindagem patrimonial internacional? Hoje é falado da mesma forma que se fala que a offshore é ilegal. Hoje a terminologia dos últimos 10 anos é se falar da holding patrimonial, Sim. né? Da internacionalização. Eu tenho uma sociedade anônima que administra meus bens. Eu não tenho mais nada. Empresa de participações. Empresa de participações, né? E o que a gente fala nada mais é do que uma holding. Uma holding familiar. Sim. Onde eu estou dentro dessa empresa, que é uma empresa normalmente limitada ou uma sociedade anônima, né? Onde eu faço todos os meus investimentos serem convergidos para essa empresa, né? Qual a grande vantagem que eu tenho nisso, fazendo isso em vida? Eu reduzo todo o custo de inventário. Então, sim, a orientação que a gente fala aqui para o cliente é: a partir de 2 imóveis, seria interessante ter uma holding? Sim. A não ser que você tenha todo o dinheiro disponível para amanhã ou depois. Não tenho nada contra a classe de advogados, é o papel deles, mas você tem um custo de advogado, você tem um custo de Estado, né, para recolher os impostos de um inventário, você tem os custos de cartório, você tem a burocracia toda, e quando você faz isso em vida dentro dessa holding patrimonial, você não tem nenhum encargo desse, a não ser as cotas se ainda pertencerem àqueles proprietários. Sim. Né? Porque o que você vai fazendo? Você prepara os herdeiros e cria as regras dentro desta empresa de como vai funcionar isso no presente e no futuro. Então, e nesse caso, como você disse, seriam apenas a transação de trocas de ações. Troca de ações. Sim. Que é, né? Como o americano Como o americano, exatamente. Então assim, deixou de ter, passou para ser para minha titularidade. Então se é minha titularidade, não tem imposto. Sim, né? Ou ao longo dos anos foram criando situações de venda, de doação, de troca de ações, e chegou-se ao fim que o matriarca ou patriarca dessa constituição de patrimônio não tem mais nada. Sim. Entendeu? Porque ele já deixou tudo para os filhos, para os seus herdeiros, para quem ele quiser. E a gente tem uma experiência interessante no escritório, que a gente cuida de algumas famílias já antigas aqui, 20 anos dentro do escritório, e ele fez a holding patrimonial, ele criou essa situação com 3 filhos. E quando ele foi assinar, ele me disse: Paulo, eu tenho mais um filho que está a caminho. Como é que eu faço isso? Né? Então eu falei assim: olha, então nesse momento, ao invés de você doar os seus ou integralizar os seus 75%, o seu 100%, você vai deixar os 25% para esse a hora que nascer. E pretende ter mais filho? Não, não quero. Então esse filho, ao nascer, nasceu com 25% de cotas de uma determinada empresa. Ou ele já fez, você instruiu ele a fazer a retenção das ações para depois do nascimento fazer. Então você imagina um bebê de 1 mês dono de uma empresa. Né? Se olhar, você vai dizer: o cara não sabe nem ler e escrever, mas ele tem milhões na conta. Entendi. Né? Por conta dessa holding familiar, por conta desse investimento, desse planejamento todo que foi feito, para que chegasse ao longo da vida, ele é usufrutuário, ele continua tendo poder de gestão do negócio e leva isso para os filhos. Sim. Né? Para que não tenha isso, o que a gente faz com isso? Nada contra os casamentos, nós temos 30 anos de casado, né? Mas eu falo assim, a ideia fazendo isso é que eu não tenha terceiros envolvidos. Eu não vou ter briga por herança, eu não vou ter imóvel que valha mais ou valha menos. Né? Ao longo se você pegar os imóveis de uma declaração de imposto de renda declarados em 1988 para 2021,
né? São valores milionários. Sim. Porque em 88 ele não valia muita coisa. Sim, com a ele tinha um valorização valor, das terras. né? Mas hoje você tem um valor muito grande. Poxa, num óbito, numa situação de inventário, eu sou obrigado a trazer esse valor hoje de 88, que é o que a gente chama no inventário, valor de referência do imóvel para fins de recolhimento de imposto. Sim, entendi. E aí você vai fazer o quê? Você vai ser obrigado a pagar sobre aquilo, não sobre o valor que está no seu imposto de renda. Entendi. Só que você, pessoa física, vai receber aquilo conforme está no imposto de renda de quem faleceu. Você não pode atualizar aquele valor. Se você atualizar aquele valor, o entendimento do fisco é que você tem que recolher o ganho de capital, porque você mudou o valor original daquele imóvel. Então você sofre um outro impacto também no inventário. Entendi. Tá bom? Você falou muito da parte tributária e todo mundo que pensa em blindagem patrimonial internacional, que é o tema aqui, ele também questiona-se muito. Quais são as vantagens tributárias para quem segue essa metodologia que você acabou de falar? Então, a grande vantagem disso é a troca de ações, né? Sim. Como é que eu faço isso numa empresa internacional ou numa empresa que eu já tenha constituído lá fora para essa finalidade? Ela vai ser sócia aqui dessa empresa de participações, mas lá também já vai estar escrito que na falta de Sim, um acordo de o acionistas. acordo de sócios manda esse ou aquele, e na falta de um ou de outro, como é que vai ser a regra de distribuição, a regra de investimento. Então, assim, é muito mais fácil, né? E normalmente você acaba deixando, pela regra natural, é que os pais acabem falecendo primeiro que os filhos. Sim. Muito raro você ver ao contrário. Sim. Mas mesmo essas exceções, você consegue fazer as reversões. Entendi. Né? Então, imagine que você tenha um filho, esse filho recebeu uma determinada herança, é dele, ele vai gastar do jeito que ele quiser. Sim. Ou ele constituiu uma nova família, teve um filho e acabou gastando todo o dinheiro de qualquer forma. Então, através da holding patrimonial, dessa holding internacional, você consegue criar toda a regra para a preservação do patrimônio. Ou seja, esse patrimônio é da família. Esse patrimônio, esse investimento é para perpetuar dentro de casa. Entendi. Né? E um negócio muito simples. O nome é muito bonito, muito esquisito, gera medo, gera confusão, mas na praticidade ou seja, tranquilo. É simples e eficaz, né? Simples e eficaz. Dentro desse processo, quando nós falamos, Paulo, da abertura de uma empresa lá fora, sempre nos perguntam como é o processo de abertura de uma filial no Brasil, onde você também domina bem esse assunto. Como é esse processo da abertura de uma empresa estrangeira, uma offshore, no Brasil, uma filial aqui? Tá bom. Vamos usar o termo offshore, né? Que é o mais, está em pauta aqui. Mais falado. Né? Mas assim, é um processo também simples. Claro que burocrático, de questão de 10 anos se normatizou isso no mundo inteiro, com questão de documentação. Então hoje, qualquer documento para essa finalidade de abertura, eu preciso passar ele por um órgão que a gente fala que é fazer o apostilamento desse documento. Ou seja, eu dar validade para um outro país, para terceiros, que aquele documento é verdadeiro, que aquela empresa existe e que eu vou fazê-lo aqui no Brasil. Então, o documento, seja ele em qualquer idioma que ele venha, ele tem que estar apostilado. Sim. Tá? Com esse apostilamento você vai traduzir este documento ao pé da letra juramentado, tá? E ele passa a integrar o seu contrato aqui. E aí é feito a nacionalização dessa empresa. Primeiramente eu tenho que fazer o registro dessa empresa perante a Receita Federal. Sim. Quem é o responsável, obter CNPJ de empresa estrangeira. Só um break aqui. Você está afirmando que quando traz uma empresa estrangeira para o Brasil, a empresa estrangeira também tem um CNPJ brasileiro. A empresa estrangeira obrigatoriamente tem um CNPJ. Sim. Tá? Senão você não tem registro. Sim, a partir A daí partir começa. daí. A partir de 2000,
em diante a Receita Federal criou essa normativa, né? Então todo estrangeiro, seja ele pessoa física ou jurídica, tem que ser identificado. Sim. Qual é a nossa identificação? Para a pessoa jurídica CNPJ e para a pessoa física CPF. Então se vier também um estrangeiro, primeiro passo, tirar o CPF dele. Sim, entendi. Tá bom? Entendi. Dentro desse processo da abertura da filial no Brasil, quais são as obrigações dessa estrutura aqui no Brasil? Dessa filial? Vamos chamar de filial, né? Que é o que a gente normalmente trata. Sim. Ah, é minha filial, é minha empresa lá. Essa filial obedece à regra brasileira. Sim, sem dúvida. Tá? Então, tem que ter assim, capital social. capital tem que ter tudo. social, integralização de Endereço. capital, Banco Central, endereço. Com endereço hoje, no estado de São Paulo, tem aliviado alguns alvarás, mas hoje a nível Brasil, você entra numa situação de viabilidade do endereço, né? Então todas as prefeituras hoje, houve um convênio geral Brasil com todos os municípios, tá? Que aderiram a esse programa que a Receita Federal criou. Então o primeiro passo hoje é endereço. Ah, eu tenho os documentos. Não serve. Primeiro passo é endereço. Qual é o endereço seu? Autorizou esse endereço? Perfeito. Vamos para o segundo passo, que é cumprir a exigência. Então eu tenho os documentos consularizados, eu tenho CNPJ, tradução devidamente registrada, tá? Nós vamos para o contrato da empresa brasileira. Abriu-se a empresa brasileira, criou-se a empresa brasileira, nós vamos obedecer a regra brasileira. Então, ela vai pagar os impostos conforme uma empresa brasileira normal, porque aqui ela é tratada como empresa brasileira. Mesmo o dono sendo uma empresa estrangeira. Entendi, Paulo. Paulo, muito obrigado por essa resposta que você deu. E eu gostaria de emendar mais uma pergunta que com certeza todos devem estar se fazendo neste exato momento, que é quais são as vantagens de se ter uma filial de uma empresa estrangeira no Brasil? Perfeito. Então, assim, as grandes companhias, como montadoras, vieram para o Brasil há muito tempo e cada estado ou o próprio governo federal ofereceu alguns benefícios, né? Então, esses créditos são poucos e foram escassos para esses grandes nichos do mercado. O Brasil entrou na rota da área de informática e também criou essas alternativas. Então o governo brasileiro também incentivando a vir ao Brasil como filial, né? Nessa situação, olha, você vai ter alguns incentivos fiscais. Então nessa área de tecnologia hoje o Brasil também é top 10 no mundo, né? Ou seja, nós temos grandes desenvolvedores de softwares, grandes empresas de tecnologia que vieram para o Brasil e se aproveitam também desse benefício fiscal. Tá? De ser uma empresa estrangeira, ser uma empresa como filial no Brasil. Estrangeira como filial. Né? Então você tem empresa indiana, você tem empresa chinesa, você tem empresa americana, você tem diversas nacionalidades que são caracterizadas como empresas brasileiras. Sim. Né? Ou seja, o negócio é realizado dentro do Brasil, se criam os benefícios da empresa brasileira, mas são empresas estrangeiras. Sim, né? Mas obedecendo a regra brasileira. O que a gente vê de maior vantagem hoje é que assim, nem todos os empresários hoje que querem internacionalização ou que vieram para o Brasil conseguem as linhas de crédito geradas pelos agentes financeiros nossos, pela burocracia, pelas capacidades às vezes de organização, de estruturação, né? E você invertendo, não só possuindo a filial no Brasil e tendo a sua matriz fora, você consegue algumas linhas de financiamento, alguns recursos vindos do exterior, numa taxa de juros muito competitiva em relação aos bancos brasileiros, né? Ao mercado brasileiro que produz aí taxa de cheque especial 7, 8% ao mês. Sim. Né? Você pega a taxa de empréstimo
por um financiamento qualquer aí a 4%. Então você tem poucos benefícios, né? E aí entra um pouco, já com uma filial estrangeira, eu tenho todo o know-how da ACI, essa estruturação Sim. de ter os empréstimos no exterior para filiais do exterior ou para matriz no exterior. E aí você, já tendo essa estruturação toda, você acaba obtendo recursos a 2,5% ao ano, 2% ao ano. Ah, eu preciso ter garantia, não preciso ter garantia. Você é o cara disso, não sou sim, eu, sim. né? Mas assim, hoje vocês têm uma capacidade desenvolvida na ACI, e aí você vai falar melhor sobre isso com a gente, que é como é que esses aportes de capitais estrangeiros são gerados e podem vir ao Brasil para beneficiar para crescimento da empresa brasileira, dessa filial brasileira. Entendi. Né? É uma pergunta bem interessante, porque está ligada justamente, como nós abordamos nessa nossa conversa, o brasileiro abrindo uma empresa estrangeira e depois voltando ao Brasil Sim. com esse capital, como você falou, da vantagem de ele possuir uma filial aqui. Mas aí você também comentou da disponibilidade de linha de crédito. É aí que o aporte de capital internacional, o ACI, ele ajuda. Né? Tá. Nós temos sempre que lembrar que o Brasil, Paulo, ele tem hoje uma concentração muito grande na parte de crédito. Tá. Mas antes de você falar dessa capacidade do Brasil, o que é uma ACI para uma empresa brasileira? Uma ACI para uma empresa brasileira, ela é a oportunidade que essa empresa tem de se capitalizar a um nível muito maior do que ela conseguiria no Brasil, tá, para diversos projetos. Tá. Investimento, reperfilamento de dívida, aquisição, tá, ou até mesmo aumento de sua capacidade interna de produção. Então, o ACI ele é uma operação que, pela 4131, que é uma lei que já existe há mais de 40 anos, ela possibilita que o empresário, tanto estrangeiro vindo ao Brasil, como o brasileiro que captou fora, possa trazer esse recurso ao Brasil, complementando o seu, vamos dizer assim, a sua amplitude de crédito brasileiro. Perfeito. Então, o ACI, isso é uma forma de trazer esse recurso por vias legais, totalmente legais, dentro de um relacionamento internacional criado por essa empresa internacional que você colocou bem na primeira parte desse nosso bate-papo, e esse crédito adentrar aqui sem tributação para investimento no Brasil, com compromisso de retornar, óbvio. Tá. E hoje o mercado, quais as garantias que o mercado internacional exige para realizar uma ACI? No mercado internacional nós temos vários dispositivos que podem ser utilizados como colateral. Tá. Eu vou responder essa pergunta dizendo que poderão ser bens imobiliários, imóveis de várias naturezas, tá, instrumentos financeiros que são muito difíceis no Brasil de uma empresa obter. Então, por isso que a internacionalização, como você falou, ela ajuda essa empresa no momento seguinte de um primeiro aporte ter acesso a isso. Nós podemos usar ações de empresas listadas em bolsa, tá, nós podemos usar alienação fiduciária de contratos e uma série de outras colaterais que fundos e bancos estrangeiros aceitam de clientes brasileiros. Perfeito. Mas, só para fechar, hoje o mais usual para um cliente estreante, que é um cliente que vai entrar no ACI pela primeira vez, que é a grande maioria, né, Paulo? O mais fácil seria uma alienação fiduciária, ou seja, ele ter um imóvel e usar esse imóvel usar na primeira operação, obtendo esses milhões de dólares, e a partir dessa primeira operação, que nós chamamos de hard lender, ele pode alcançar os outros modelos que temos. Perfeito. E o relacionamento? Sim, é o primeiro passo numa escada grande. Que linhas hoje você tem, que linhas de crédito hoje você tem para esse cliente que ele possa executar essa ACI? Nós temos diversas linhas, mas basicamente... Mais usual, né? As mais usuais, a que o nosso empresário consegue utilizar, o que é importante frisar, é que no ACI nós temos um range de empresários que identificamos e que precisam. E eles geralmente se situam entre um faturamento de 24 milhões de reais por ano a 800 milhões de reais por ano, nesse espaço. Nesse espaço nós temos basicamente 5 modelos de operações. A hard lender, que é uma operação muito simples e eficaz, que é com alienação fiduciária.
Nós temos a parte de Corporate Finance, né? Tá. Que utiliza, por exemplo, o instrumento financeiro como o SBLC. Tá. Nós temos Stock Funds, onde você utiliza ações de empresas listadas em bolsa para a aquisição de crédito. Tá. Nós temos a emissão de bonds no mercado internacional, Ok. onde você constitui toda uma estrutura no Brasil, linkada a uma estrutura estrangeira, e lá você faz a oferta desses bonds no mercado através de roadshow ou através de investidores pré-qualificados. E a quinta operação seria que nós chamamos de cash collateral, que é quando você utiliza parte do recurso que você tem ou que você adquiriu, né, em outra operação, a fim de gerar um lastro financeiro para uma nova linha de crédito. Então, basicamente, são os 5 modelos que temos. Perfeito. E como é que você vê hoje a perspectiva do Brasil, do empresariado brasileiro, em adquirir essas linhas e como esse processo da ACI pode ajudar o nosso empresariado brasileiro? Porque aí você me disse que nós temos empresas com faturamento de 24 milhões a 800 milhões, a infinito. Pode ser até maior, né? Mas menor é que é difícil. Menor, exatamente. Porque é uma empresa estruturada, ou seja, nós estamos falando de uma empresa que fature pelo menos 2 milhões de reais mês. Isso. Né? Então, assim, já é uma empresa de um porte relativamente grande, que está numa estrutura já organizada, ou que por algum motivo precisa ir buscar esse recurso numa condição muito mais favorável que aqui dentro. Sim. Não é isso? Sim. Na verdade, a condição de taxa, Paulo, ela é uma das condições. Tá. É como se nós falássemos que para criar uma estrutura internacional, meu único objetivo seria, por exemplo, tributação. Não é. Sim. Você citou diversas vantagens de uma estrutura internacional. O crédito é a mesma coisa. Tá. Então, assim, o ACI ele entra como um complemento àquilo que você precisa e que você sabe que nunca conseguirá no Brasil. Tá. Sendo bem claro... Na grande maioria. Esmagadora. Hoje você pode ter um número, inclusive isso está publicado e tudo, isso foi muito falado na época da pandemia, 90% das solicitações de crédito são negadas. Então existe um mundo de empresários que até tem boas garantias e que não conseguem o crédito. Por quê? No Brasil você tem um sistema que ele te libera crédito na prática até 20% do seu faturamento anual. Sim. Então isso é uma trava que existe dentro do sistema brasileiro. Criou-se uma regra que não está em lugar nenhum. Mas é uma regra que, se você analisar como nós analisamos mais de 120 empresas por ano, você vai ver que todas elas não ultrapassam a 20% do seu faturamento em crédito. E quando feito em diversos bancos. 10, 15, já vi casos de serem 25 financiamentos diferentes para se chegar a 15% do faturamento. É aí que você diz como a ACI ajuda. Quando você vai para fora, quando você faz um ACI, você pode trazer numa única operação de 50% a 250% do seu faturamento em crédito. Poxa vida. Óbvio, você precisa de garantia, óbvio, você precisa ter uma estrutura mínima, mas isso é possível. Coisa que no Brasil, infelizmente, devido ao nosso sistema, não é possível. E vocês hoje têm toda essa estrutura para auxiliar o empresariado brasileiro, auxiliar essas empresas já num porte diferente das demais, para trazer esse aporte, para organizar tudo isso dentro dessa formatação que a gente está discutindo. Sim, desde o início, né, que nós chamamos análise de elegibilidade, até o crédito em conta e, no caso, até o ROF, ou seja, o ingresso desse capital, nós temos todo esse processo mapeado para ajudar justamente esse empresário na sua primeira experiência. Porque é como você falou, quando o empresário tem a empresa lá fora, quando você faz esse trabalho para ele, a mente dele expande. Ele começa a entender um mundo de coisas. O crédito é igual. Quando ele toma o primeiro crédito, a mente dele expande e ele consegue ver todas as possibilidades que ele tem, e é aí que nós estamos ajudando a ter essa primeira experiência positiva. Perfeito. Muito bem. Dentro só para fazer um comentário rápido, dentro desse processo de aporte de capital internacional, um fato muito importante não é só a taxa, né? Nós vivemos num país... É que a gente olha, a primeira coisa é a taxa, né? Brasil, nós vamos falar aí numa taxa de longo prazo, o banco cobrando 8%, 9% ao ano, né? Que se você for olhar para um sistema financeiro imobiliário hoje, ele pratica uma taxa dessa. Comparando com a Europa, comparando com os Estados Unidos,
80% mais em conta. É na taxa nativa. Na taxa nativa, né? Quem é residente lá e quem é nascido lá. Só que é importante frisar o seguinte, toda empresa brasileira que passa pela SEI, ela é sempre um estrangeiro. Tá. Sempre. Até na Europa, Estados Unidos, as taxas não são... são as mesmas praticadas. Não. A pandemia, ela mudou um pouco esse cenário. Nós trabalhamos com o nosso advisor e ele sempre nos reporta que as taxas não estão fáceis lá fora. Sim. Então, imagina para quem é um empresário middle e foi para fora captar o dinheiro. Sim. Ele não pode só olhar a taxa. Eu quero um juros de 3,5%, 4%. Não. Ele tem que ver, ele precisa ver 3 aspectos importantes. Primeiro, a internacionalização. Ele se tornará um cidadão do mundo e deixará de ser apenas um cidadão brasileiro. Sim. Segundo, o volume de capital. Foi maior. O que eu citei aqui. Você consegue muito mais recurso. E por último, sim, as condições. Taxa, prazo e carência. Tá. Até porque taxa lá fora é juros simples, você sabe muito bem. Então, ou seja, ele tem que observar que esse passo dele é um primeiro passo numa grande escada. E que a primeira operação vai trazer o volume de dinheiro numa condição que ele nunca teria aqui e na taxa possível naquele momento. Entendi. Aquilo é o fim? Não, é o início de uma longa escada que ele conseguirá novos créditos cada vez maiores e com taxas cada vez menores. Perfeito. O ano passado nós tivemos muitas empresas buscando capital lá fora e gravamos até um vídeo sobre isso. E assim, é usual para grande empresa. E esse nosso bate-papo, onde você desmistificou muito, né, da internacionalização, de ter empresa, ajuda os empresários a perceber que o caminho do crédito não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Precisam de pessoas capacitadas, como você, como eu e como as equipes que trabalham conosco, mas que é possível. Né? Perfeito. Possível para nós, empresários brasileiros. Perfeito. Bom, eu quero te agradecer a sua abertura para nós podermos realizar essa entrevista. Para mim, como empresário, né, aqui, eu aprendi muito, né, mesmo já sendo da área, né, nosso bate-papo trouxe uma perspectiva melhor. Acredito que cada empresário que ver esse vídeo vai conseguir compreender além daquilo que já usualmente sabe e poder contar com você, né, nesse processo, comigo e levar mais conhecimento a esse nosso país. Se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço o convite do bate-papo, toda a equipe de vocês, em especial você, né? E espero a gente ter ajudado um pouquinho a desmistificar o mundo internacional, a Constituição, seja no Brasil ou no exterior, qualquer parte que a gente tenha que fazer, mas assim, realmente eu brinco que o mundo cabe na palma das mãos, né? E a hora que a gente abre isso para o universo todo e você tem a competitividade para o mundo, né, te abre grandes oportunidades. E vocês têm feito esse trabalho aí de internacionalização, de financiamentos, de empréstimos ao empresariado brasileiro, porque realmente a regra aqui, ela acaba desestimulando os grandes negócios, né? E as limitações que o crédito gera ou que o sistema todo gera para a não realização do crédito. Então, mais uma vez te agradeço. Obrigado, Paulo. E será sempre um prazer esse bate-papo nosso. Muito obrigado, Paulo. Tá bom? Um abraço. Obrigado.